Vamos dar continuidade nas nossas atividades, agora na disciplina de ciências. Abram a apostila de vocês, na página 16, unidade 4, onde nós vamos estudar as plantas. Quem gosta de plantas, segundo ano? A prof adora plantas. Aqui na casa da prof tem muitas plantas. A prof está sempre mexendo com a terra, sempre plantando. É muito gostoso. Eu sei que nem todos moram em casa, alguns moram em apartamentos e é difícil ter plantinhas em casa. Mas, se possível, pessoal, tenham um vasinho para vocês cuidar de alguma plantinha, porque é muito gostoso ter plantas em casa. Então, lá na página 16 diz o seguinte: o texto a seguir é um relato dos Ticuna, um povoado indígena da região amazônica. Então, o que é um povoado indígena? Um povoado indígena são os índios, é uma tribo de índios, tá? Que fica lá na região amazônica. Então, vamos acompanhar a leitura. Tem árvores verde escuro e verde claro. Tem árvores amarelas, vermelhas e brancas, quando dão flor. A floresta parece um mapa com muitas linhas e cores, mas não é para ser recortado. Uma árvore é diferente da outra, e cada árvore tem a sua importância e o seu valor. Essa variedade é que faz a floresta tão rica. Então percebam no texto que eles falam sobre as cores das árvores, das flores, e que nós não devemos cortar as árvores, né? Cada árvore tem a sua história, tem o seu valor e faz as nossas florestas serem mais ricas, certo? Então, o povo ticuna, no texto, descreve a variedade das árvores lá no texto, né? E quem dá cor às árvores? As flores e as diferentes tonalidades das folhas. Mas além das árvores, existem outras coisas nas florestas. Tem os animais, a água, a luz do sol, o solo, fungos e bactérias. Então, a floresta ela não é composta só de árvores. Existem outros seres que também vivem lá e também precisam das árvores para viver, certo? Lá na página 17, conhecendo as plantas. As plantas elas estão por toda parte, nas florestas, nos campos, desertos, nos ambientes aquáticos e até nas cidades. Então, a gente sabe que se a gente sair na rua, a gente encontra árvores, flores. Aqui na nossa cidade tem bastante parques com árvores, com flores, com gramado, certo? Assim como os animais, as plantas têm ciclo de vida. Lembra que quando nós estudamos os seres vivos, nós estudamos que as plantas também são seres vivos e que elas têm um ciclo vital. Elas nascem, se desenvolvem, podem se reproduzir e morrem. O processo pelo qual a planta nasce de uma semente é chamado de germinação. Para que a germinação ocorra e a planta se desenvolva, são necessárias algumas condições: estar em solo adequado e receber água, ar, luz e calor. Vocês lembram
que no início que nós iniciamos os estudos da apostila, nós plantamos um feijão. E para plantar esse feijão, a gente usou uma sementinha, né? Um feijãozinho. Usamos o algodão para ele criar a raiz. Mas nós precisávamos molhar e tínhamos que colocar em um lugar com bastante luz, com bastante iluminação, né? Para ele crescer. E depois que ele cresce, nós podemos colocar ele na terra, né? Depois que ele já tem raiz, para ele se desenvolver, certo? Então, foi necessário que a gente usasse água e que tivesse a luz e o calor para que ele criasse a raiz, certo? Mas depois que ele já tem a raiz, ele precisa ir para a terra para ele continuar a se desenvolver, certo, pessoal? Lá na página 18, para crescer e se desenvolver, as plantas precisam de energia que vem do alimento. As plantas são capazes de produzir seu próprio alimento por meio de fotossíntese. O que é a fotossíntese? A fotossíntese é o processo pela qual as plantas utilizam a luz do sol, um gás presente no ar, o gás carbônico, e a água para produzir os alimentos que necessitam. Esse processo ele junta a luz do sol, o gás carbônico e a água, e nesse processo as plantas produzem o seu próprio alimento. Então não é como um animal que a gente precisa dar um alimento quando a gente tem em casa, né? A planta precisa desses fatores, né? Desse processo para ela se alimentar, ter energia e se desenvolver. Assim como os demais seres vivos, as plantas também respiram, pessoal. Elas não têm narizinho, mas elas respiram. E na respiração, elas utilizam o gás oxigênio e liberam o gás carbônico. Quando as plantas ficam muitos dias sem água ou sem luz, elas ficam murchas e podem morrer. Vocês já viram, assim, quando a gente acontece de esquecer, quem tem planta em casa, de molhar ou se colocar em um ambiente muito escuro, onde não tem a luz do sol, não tem a claridade natural, né? Elas começam a ficar murchinhas, às vezes as folhinhas dela começam a cair e às vezes elas até morrem porque ficaram sem respirar, certo? Por isso que é muito importante quem tem planta em casa ter um ambiente adequado para a planta, para ela sobreviver, tá? Precisa ter um espaço com luz natural, não pode ser só aquela luz que tem na nossa casa, elétrica. Precisa ser a luz natural, certo? A claridade natural, a luz do sol. Isso é muito importante para as plantas. Pessoal, agora vocês vão realizar as atividades 1, 2 e 3, que estavam lá na página 19, certo? Não é necessário realizar ciência em ação. Nós vamos realizar essa atividade em uma outra aula, tá? Então, na página 19, vocês vão realizar somente a número 3. Combinado? Então, pessoal, a prof vai ficando por aqui. Eu aguardo vocês amanhã na nossa aula online, beleza? Eu espero que todos participem. Eu estou com bastante saudade. E na nossa aula online, nós também vamos estudar a disciplina de língua portuguesa. Combinado? Um beijo, então, pessoal, e até amanhã.